Para. Vocês estão vendo que escorre uma lágrima. Meu olho. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Andreasa reage no ar, mais uma edição. Hoje não poderia ser diferente. Assunto penduricalho, julgamento da liminar de Flávio Dino sobre novas regras, determinações a respeito de verbas indenizatórias, julgamento deflagrado, e aí a turma foi argumentar, juízes, ex-juízes, amigos da corte, argumentar a favor das verbas indenizatórias e chorar a miséria da condição do juiz no Brasil. Eu não quero entrar em nomes, não quero fulanizar, as imagens estão circulando muito aí, não é uma questão pessoal. É o estado mental, é a ideia, é um ambiente delirante em que muita gente vive no Brasil. E aí nós temos uma fala de uma juíza do trabalho aposentada, alguns trechos que merecem a nossa observação e reflexão. Solta, Claudião da Luz. Particularmente, acredito uma conotação extremamente negativa à expressão penduricalho. Não tem nenhum penduricalho, porque não tem nada pendurado em lugar nenhum. Para. Ela não gosta da expressão penduricalho. E talvez ela tenha razão. Porque não tem nada pendurado mesmo. Está tudo para dentro. Penduricalho é o que está pendurado, né? Não tem nada pendurado. Está tudo dentro, no caixa, indo para o bolso dos juízes. Eu ia deixar isso mais para o final, depois eu vou botar uma matéria do Estadão aí para registrar, mais para frente, Claudião. E para registrar o seguinte, essa senhora recebeu em dezembro, o número que a gente tem, R$113 mil líquidos. Ela está preocupada com a insegurança jurídica dos recebimentos dos juízes, não sabe o que vai ganhar hoje, amanhã, tem uma incerteza. Ela ganhou R$113 mil líquidos em dezembro. Juristicamente falando. O que temos são pagamentos baseados em legislação estadual ou resolução do CNJ. Então, se o STF, ou junto com o Congresso Nacional, entender que aquela fonte formal de direito não é legítima, e ela tem que ser suprimida, que diga que é ilegítimo no julgamento do processo. Mas não chamar de penduricalho, porque nós já somos totalmente ultrajados ultimamente, ministro Fachin, o senhor sabe, senhor presidente dessa corte, né, por um grupo... Para. Nós somos chamou o espírito de corpo. E de espírito de corpo eles sabem, os ministros do Supremo. Eles vão se sensibilizar. Chamou corporativamente. Nós somos vítimas de esculhambação de um grupo, o senhor sabe, ministro Fachin, está dizendo para o ministro Fachin que o Supremo que ele preside e os ministros estão sendo vítimas de ataques. É um ataque ao judiciário. Ela tocou reunir. Agora eu quero saber, ela não precisa... Que grupo? Quem é que está atacando? Que a crítica, a constatação crítica do absurdo que alguém, sendo teto constitucional, R$46 mil, alguém receber R$113 mil líquidos, teto constitucional bruto. Eu quero saber quem é que está... Que é isso, né? A crítica vira ataque. Quem está atacando os juízes? Solta, Claudia. E aterroriza e que quer trazer instabilidade para o Poder Judiciário. Para. Então, quem está aterrorizando o Poder Judiciário? Eu estou perplexo. Tem alguém aterrorizando o Poder Judiciário? Eventualmente os próprios ministros do Supremo? Ela deveria se queixar da imagem ruim para o judiciário, na primeira instância, gerado pelo trabalho do senador, pelas relações dos ministros do Supremo lá em cima.
A magistratura brasileira não recebe penduricalho, que fique registrado. Ela recebe verbas que são calcadas num fato gerador. Identifiquem agora os senhores, a partir desse processo, se esses fatos geradores são efetivamente possíveis, lícitos, constitucionais, acima de tudo. E padronizem isso para toda a magistratura, é um requerimento que nós, juízes do trabalho, fazemos. Existe uma diferença entre pagamento direto, né, remuneração direta e remuneração indireta. A remuneração direta é o subsídio, aquilo que nós estamos discutindo aqui, e se passa ou não pode ultrapassar o teto. Mas existe uma coisa, ministro Dimas... Pode ultrapassar o teto. Não é se pode ultrapassar, porque estão armando um acordo. Tem um acordão sendo costurado. O parlamento, inclusive, entrou na parada, Alcolumbre, Hugo Mota, a tal da regra da transição, abre o olho para isso. Regra da transição. Então tem uma coisa que é ilegal, inconstitucional, não tem mais ou menos. Constitucional é inconstitucional, é ilegal, tem um teto. Mude-se o teto. Reforme o teto, melhore a remuneração se for o caso. Mas a regra é essa. Então é ilegal ganhar acima do teto. Driblar o teto, fazendo compor regra indenizatória no salário, na remuneração. Claro que precisa de padronização, não é a favor que se está fazendo. Mas tem a tal da regra da transição. Não estou falando dessa senhora especificamente, não. Mas perceba que tem um acordo, uma tentativa de acordo, para uma regra de transição, que é uma espécie de desmame. O desmame da ilegalidade, o desmame da mamata. Não, está errado, é ilegal, não pode. Mas nós estamos acostumados. Então precisa de um tempo para desacostumar, para desmamar. Repare isso, não no discurso dessa senhora, mas no discurso influente, a partir de um acordo. Os ministros supremos esticaram a corda, botaram lá em cima, subiram a pressão. O Flávio Dino, caçador de Marajás, controle de constitucionalidade. Aí depois, senta para acordar, senta para negociar. Se você senta para negociar, você já cedeu em alguma coisa, já baixou aquele padrão inicial. Mais uma vez, subordinado ao controle de constitucionalidade a interesses políticos no ano eleitoral. Atenção a essa regra de transição. Solta, Claudião. Ministro Fachin, que se chama remuneração indireta, que é a estrutura de trabalho. E aqui a gente precisa falar sobre isso, né? Ou precisa falar sobre esse Kevin, né? Aqui na Suprema Corte, que é o quê? As condições remuneratórias indiretas da magistratura são diferentes entre si. Que pagamentos são esses? Juiz de primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível, o carro financiado, enfim, não tem apartamento funcional, não tem plano de saúde, não tem refeitório, não tem água e não tem café, ministro Dimas. Para! Vocês estão vendo que escorre uma lágrima. Meu olho, eu tô emocionado. Eu sou solidário. Você imagine, não tem carro, tem que comprar o carro. Que nem você que está me ouvindo, desgraçado. Você que trabalha tem que comprar o teu carro e pagar o financiamento. Hein? Você que... Caraca. E você que trabalha na iniciativa privada, né? Está submetido ao risco de ser demitido a qualquer momento. E lamba. Não tem a estabilidade da rapaziada. Certo? Mas ela quer a estabilidade do serviço público com uma vida de executivo da iniciativa privada. Senhora, com todo respeito, largue a toga. A senhora já é aposentada. Vai empreender, vai trabalhar numa empresa. Tomar riscos. Não que juiz não tome risco, toma. E precisa de segurança, tem várias questões a serem discutidas aí. Mas nesse caso específico, assim, de pagar o próprio café, não tem dinheiro para o café, tem que comprar o café do próprio bolso. Esse é o mundo real das pessoas. Nós estamos falando de uma senhora que, eu repito, ganhou. Bota aí, Claudião. A gente continua o vídeo daqui a pouquinho. Bota aí a matéria do Estadão, só para a gente registrar. A senhora ganhou 113 mil reais em dezembro. 113 mil reais em dezembro. Aí, ex-juíza que reclamou que magistrados pagam gasolina, meu Deus. Ela tem que pagar a gasolina do carro dela para ir trabalhar. Imagine. Eu vou pedir para o Estadão. Hein, Claudião? Eu vou pedir para o Estadão
pagar a gasolina do meu carro por fora para eu poder trabalhar. O Estadão me paga todo mês e eu vou pedir o Estadão pagar a gasolina do meu carro. Quero que o Estadão me ajude também a pagar o meu carro, não apenas a gasolina. Ex-juíza que reclamou que magistrados pagam gasolina e café do bolso recebeu 113 mil reais em dezembro. Leiam o Estadão, assinem o Estadão. No ato, no fervo da notícia. Saiu o discurso da senhora, já fomos logo apurar. Volta lá pro vídeo, Claudião. Tem. Pode soltar. Nós pagamos. Eu, pelo menos, quando estava na ativa, pagava o meu junto com a minha equipe. Né? Isso faz... O que tem isso, Cláudio? Tem sim, porque isso é indireto. O subsídio que é 46, que cai para uns 24 líquido, né? Porque a imprensa... Para. Eu não estou colocando bruto nenhum, não. A imprensa não coloca o bruto nenhum, não, doutora. A senhora ganhou líquido. Não foi líquido, não é bruto, não. Ih, bruto é muito mais. Líquido, a senhora recebeu... Alguém deveria ter avisado para a senhora, não vai lá. Não fala. Não fala isso. Vai ser usado para a senhora. Líquido. Não falo bruto, não. Líquido. A senhora recebeu 113 mil reais em dezembro. Senhora. Certo? Então, não dá. Estou falando líquido, eu falo bruto. Então ganha o bruto lá do salário regular, teto, 46 mil, aí cai para 24 mil. Ah, muito imposto. Todo mundo está pagando. Aí caiu para 24 mil. Pois é, mas na prática, a senhora ganhou 113 mil, líquido. Com o que a senhora não quer que chame de penduricário. E está certo, não é penduricário. Não tem nada pendurado, está para dentro da cesta. Vai, Cláudia. Coloca ali o que fica para a Previdência Social e para o imposto de renda. Não coloca exatamente que, para o juiz de primeiro grau, esse valor nominal é completamente diferente para um ministro ou para um desembargador. O desembargador também não tem quase nada no seu carro. Não tem mais nada também. Mal tem um lanche, pelo menos no Rio de Janeiro, eu não estou sabendo mais dos lanches. Então não tem nada. Não tem lanche para o desembargador. Eu não vou comentar mais nada, já falei demais. Fim do Andreasa Reage dessa semana. Semana que vem a gente volta com alguma outra barbaridade delirante.